Eu preciso contar a história de uma mulher que eu conheço desde menina. Ela era minha amiga e eu amava ela, mas o que ela fez com aquelas crianças me destruiu por dentro. Ela casou com um homem bom que tinha 3 filhos pequenos sem mãe. Ela não queria aquelas crianças. Ela queria o marido e a casa e o dinheiro. E o que ela fez com aqueles meninos quando ninguém estava olhando, só Deus viu. Mas Deus é grande, e o que Deus vê, Deus não esquece. E Deus não deixa passar. Ela casou no sábado de manhã bonito. 3 crianças jogaram flores no seu vestido, sorrindo porque acharam que iam ter uma mãe. O mais velho tinha 8, do meio 6, a pequena 4. E nenhum deles sabia que a mulher sorrindo naquele altar já não os queria nem um pouco e nunca tinha querido. No primeiro mês ela já separava os pratos. Os filhos dela comiam na mesa comida quente. Os enteados comiam na cozinha as sobras do dia. O mais velho dividia o prato com os 2 menores. E quando o arroz acabava ele dizia: não tenho fome. Pra a irmã pequena comer e não chorar, e não sentir a diferença da agonia. Mas Deus é grande e vê tudo. Deus é grande e não pode Senhor. Deus é grande e vê tudo. Cada prato regado, cada grito escondido, Deus anotou com sua própria dor. Ela trancava os 3 no quarto quando visita chegava. Dizia que estavam dormindo, que estavam doentes, que estavam brincando. Mas eles estavam sentados no chão escuro com fome, ouvindo risadas e cheiros de comida atravessando a porta. E a pequena de 4 anos perguntava por que a tia não gosta de nós. E o mais velho não sabia o que responder sem ir quebrando. Ela puxava a orelha, ela beliscava o braço. Ela dizia: vocês são filhos de defunta, não são meus. Ela dizia: se reclamarem eu mando vocês pro orfanato. E as crianças engoliam o choro com medo de perder o pai, porque o pai era o único pedaço de amor que restava. E ela sabia disso e usava como chicote, sem dó, sem Deus. Mas Deus é grande e vê tudo. Deus é grande, tudo na cara, lágrima que cai. Deus é grande e vê tudo. A criança que chora em silêncio, Deus escuta mais alto do que qualquer pai. O marido trabalhava longe e voltava cansado. Ela montava um teatro perfeito quando ele chegava. Crianças limpas, mesa posta, sorriso no rosto. Ele achava que a casa estava em paz, que os filhos estavam bem. E ela beijava ele na frente das crianças. E por trás da porta os olhos dos meninos contavam outros códigos que ninguém lia, mas Deus lia o texto. Eu ia visitar e vi as crianças magras demais. Eu vi olheiras, eu via marcas, eu via medo nos olhos. Eu puxei minha amiga no canto e disse: o que tu estás fazendo? Ela me olhou e disse: cuida da tua vida, eles não são teus. E eu saí daquela casa com o coração partido, porque eu sabia que Deus estava vendo, e que um dia aquela conta ia chegar e seria pesada como destroços. Nós Deus é grande e vê tudo. Deus é grande e o tempo dele é perfeito, Senhor.
Deus é grande e não termina com dor. Deus é grande. Pra minha amiga e pedi a Deus que abrisse os olhos dela antes que fosse tarde. Mas o que aconteceu depois eu não desejaria nem pro meu pior inimigo. Escuta a próxima faixa, porque Deus é grande e quando Ele decide ensinar, ninguém escapa da lição. E preciso contar a história de uma mulher que eu conheço desde menino. Eu preciso contar a história de uma mulher. Eu preciso contar a história de uma mulher que eu preciso contar. Eu preciso contar a história. Eu preciso contar a história de uma mulher que eu conheço desde menina. Eu preciso contar a história. Eu preciso contar a história de uma mulher que eu conheço desde menina. Ela era minha amiga e eu amava ela, mas o que ela fez com aquela... O que eu vou contar agora mudou a vida da minha amiga pra sempre. Eu não acredito que Deus faz mal. Eu acredito que Deus permite dor para ensinar o que a palavra sozinha não consegue. Ela vivia como se fosse intocável, como se ninguém pudesse alcançar ela. Mas num dia comum, numa estrada comum, tudo que ela era desmoronou em segundos. E as únicas mãos que sobraram para juntar os pedaços dela foram as mãos das crianças que ela maltratou. Deus é grande. E a forma como Ele ensina às vezes parte o coração de quem assiste. Era uma terça-feira. Ela ia pro mercado, subiu na traseira de um transporte lotado como centro. O motorista fez uma curva rápida demais. O corpo dela voou e bateu em chão de costas. E o barulho que a coluna dela fez quando quebrou, eu ouvi da vizinha que estava perto e disse que parecia o som de uma vida inteira se partindo de repente. Levaram ela pro hospital, em cima de uma porta. O médico olhou e balançou a cabeça sem falar. A coluna partiu em 2 lugares e os 2 pulsos esmagaram. As pernas morreram na hora e as mãos ficaram quase inúteis. E a mulher que escondia comida de criança agora não conseguia levar comida à própria boca. E eu chorei porque Deus é grande, mas essa lição doeu até em quem só estava observando.
abortou pra tirar o tumor. O marido adoeceu 2 meses depois da queda dela, como se o peso de tudo tivesse caído no corpo dele também. Ele definhou rápido como vela derretendo no calor. Em 3 meses ele se foi e ela ficou sozinha, sem pernas, sem mãos, sem marido, sem dinheiro. E as únicas pessoas que restaram no mundo dela eram as 3 crianças que ela fez sofrer e que agora eram um ano e alguém. O mais velho já tinha 16 anos nessa altura, o do meio 14 e a pequena já tinha 12. 3 adolescentes olhando pra mulher que os maltratou, agora destruída numa cadeira sem poder mover nada. E o mundo inteiro esperava que eles virassem as costas, porque ninguém ia julgar se eles fizessem com ela o que ela fez com eles quando eram crianças sem defesa e sem resposta. Deus é grande, transforma. Deus é grande, usa mãos que o mundo não escolheria. Deus é grande, transforma. As mãos que ela bateu são as que agora carregam todo dia, todo dia, todo dia. O mais velho foi o primeiro a falar, olhando nos olhos dela. Ele disse: Senhora, a gente vai cuidar da senhora agora. Ela olhou pra ele esperando a vingança, esperando o ódio, esperando ele dizer: agora tu vai sentir o que a gente sentiu. Mas ele disse: a senhora nos fez passar fome, mas a gente não vai deixar a senhora passar fome, porque o Deus que nos alimentou no escuro nos ensinou diferente do que a senhora nos ensinou na escuridão. A pequena que ela trancava no quarto com fome agora veste a mesma menina que chorava perguntando por que a tia não gosta de nós. Sem cobrar, sem lembrar, sem jogar na cara nenhuma vez, eu pergunto a Deus como pode existir perdão tão grande em corações tão jovens. E a única resposta que eu encontro é que Deus é grande, tão grande que Ele cantou amor onde qualquer ser humano normal plantaria vingança e sentença. Deus é grande, Deus é grande, faz nascer flor no chão mais seco que existe. Deus é grande, transforma. E a prova mais bonita que eu já vi do tamanho de Deus é ver quem foi maltratado, cuidar de quem maltratou sem ficar triste. Achei que essa história não podia ficar mais forte do que já estava. Mas o que aconteceu dentro daquela igreja, quando os enteados levaram ela pela primeira vez, mudou tudo o que eu entendia sobre perdão. Escuta a última faixa, porque Deus é...
O que eu vou contar agora é a parte que me faz chorar toda vez que eu lembro. Aqueles 3 jovens que passaram fome e apanharam e foram trancados num quarto escuro, decidiram levar a madrasta para a igreja. Não por obrigação, não por vingança, não para mostrar para ninguém. Levaram porque disseram que Deus mandou, e o que aconteceu dentro daquela igreja naquele domingo mudou a minha amiga para sempre. Deus é grande, e a maior prova disso é o perdão que não faz sentido humano. Domingo de manhã eles a vestiram, pentearam o cabelo com cuidado suave. O mais velho empurrou a cadeira devagar, a do meio segurava a mão direita dela. A pequena cantava na frente abrindo o caminho, como um anjo guiando quem não merecia essa nave. A estrada era de terra cheia de buracos, as rodas travavam a cada pedra no caminho. Os 3 empurravam, suavam, sorriam juntos. Ela sentada calada com vergonha no rosto, porque a última vez que foi à igreja, ela trancou eles no quarto e foi sozinha com carinho fingido. Deus é grande e perdoa. Deus é grande, ensina o perdão. Deus é grande e perdoa. E a prova mais linda que eu já vi são 3 filhos empurrando quem lhes partiu o coração. Entraram na igreja e o povo olhou espantado. As mesmas crianças magras de antigamente, agora fortes, empurrando a cadeira da mulher que todos sabiam que maltratava eles quando ninguém via. E o silêncio da igreja gritou mais alto que qualquer sermão sobre amor e perdão de qualquer sorte. O pastor parou no meio da palavra calado, olhou pra cadeira, olhou pros 3 jovens de pé, olhou pro rosto da minha amiga destruído de vergonha. Disse à igreja inteira: precisa ver isso agora. Isso que está na frente de vocês não é obra humana, é obra de Deus e da fé. Deus é grande e perdoa. Deus é grande e faz o impossível acontecer. Deus é grande e perdoa quem maltratou sendo carregada por quem sofreu. só Deus pode fazer isso, e só Deus pode entender e mover. Minha amiga começou a chorar sem controle, o corpo tremia na cadeira sem parar. Ela tentou falar, mas a voz não saía. Ela olhou pros enteados com olhos de desespero, E a única palavra que conseguiu soltar foi perdão, e repetiu perdão. Perdão, perdão, sem conseguir parar. O mais velho se ajoelhou na frente da cadeira, segurou as mãos tortas dela entre as dele, Olhou nos olhos dela e disse com voz firme: Senhora, a gente já perdoou faz muito tempo. a gente perdoou na noite que a senhora trancava, Porque Deus estava no quarto escuro com a gente. e com ele a gente aprendeu a não ser igual e a ser sublime. E mora no quarto escuro também. Deus é grande e perdoa. Ele alimentou as crianças com amor Quando o prato estava vazio e a porta trancada e não vinha ninguém. A pequena abraçou a madrasta pela primeira vez, A mesma menina que perguntava por que não gostar de nós. agora apertava o pescoço
pescoço dela com braços de amor e disse: tia, eu sempre quis que a senhora me abraçasse. Agora eu abraço a senhora. E a igreja inteira caiu de joelhos chorando, porque nenhum sermão, nenhum versículo, nenhuma palavra ensina o que aquele abraço ensinou com aquela voz. Minha amiga levantou os braços tortos tremendo, os braços que não funcionam quase nada levantaram. Ela adorou pela primeira vez de verdade, não adoração de domingo, de mentira de ano. Adoração de mulher quebrada, perdoada, carregada. E eu vi Deus naquela cadeira de rodas mais do que em qualquer altar, porque Deus é grande. Estava ali com todos os seus santos. Deus é grande. Deus é grande E faz do pior o mais bonito. Ele alimentou as crianças com amor Quando o prato estava vazio e a porta trancada e não vinha ninguém. A pequena abraçou a madrasta pela primeira vez. A mesma menina que perguntava por que não gosta de nós, agora apertava o pescoço dela com braços de amor e disse: tia, eu sempre quis que a senhora me abraçasse. Agora eu abraço a senhora. E a igreja inteira caiu de joelhos chorando, porque nenhum sermão, nenhum versículo, nenhuma palavra ensinam o que aquele abraço ensinou com aquela voz. Minha amiga levantou os braços tortos tremendo, os braços que não funcionam quase nada levantaram. Ela adorou pela primeira vez de verdade, não adoração de domingo, de mentira de antes. Adoração de mulher quebrada, perdoada, carregada. E eu vi Deus naquela cadeira de rodas mais do que em qualquer altar, porque Deus é grande, estava ali com todos os seus santos. Deus é grande. Deus é grande E faz do pior o mais bonito. Deus é grande e perdoa. A madrasta que maltratou agora é carregada por quem ela feriu. E isso não é história, é milagre, é Deus e é bendito. Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, perdoa. Eu conto essa história porque eu vi com os meus próprios olhos o tamanho de Deus dentro de 3 crianças que tinham todo o direito